Este foi um grupo que se criou, foi ir buscar um líder, neste caso o primeiro juiz, o Duarte Mendes. Embora tenhamos ideologias diferentes e pensares diferentes, mas temos uma vontade única. O futuro é para se continuar, com pessoas de uma maneira de pensar ou com outra. Isso é que se chama democracia. Trabalhamos em conjunto para o mesmo fim. Um está do lado do barco, o outro está ao remo, mas trabalhamos todos. E graças, sobretudo, a uma confraria que tem mais de 100 membros e 80% é quase tudo deles. O resto foi dado pelo Estado. No total foram 44 telas com pinturas a óleo do século XVII, num valor superior a 250 mil euros. Falamos do trabalho de restauração no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Angra do Heroísmo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos contra aquela casa e ela desmoronou-se e foi grande a sua ruína. Palavra da salvação. O Santuário de Nossa Senhora da Conceição tem agora uma placa alusiva aos restauros feitos às suas telas e cujo processo esteve ao cuidado da confraria local. Foi em dia de aniversário que a Confraria de Nossa Senhora da Conceição, em Angra do Heroísmo, destapou uma placa alusiva aos restauros feitos às telas do santuário e cujo processo esteve ao seu cuidado. Mas vamos recuar no tempo, a 2006, ano em que os trabalhos arrancaram e, na prática, contaram com a mão de Marta Bretão, conservadora e restauradora. Foi um enorme desafio, foi talvez o maior desafio que eu tive até hoje, principalmente no que diz respeito às pinturas do teto, que eram aquelas que estavam em pior estado de conservação e que exigiam um trabalho preparatório bastante aprofundado a nível de estudo de materiais para se poder perceber qual seria o melhor processo de fixação das pinturas ao teto. Foram décadas de trabalho. O reitor do santuário enaltece as ações da confraria em prol do bem comum. Este foi um grupo que se criou, foi ir buscar um líder, neste caso o primeiro juiz, o Duarte Mendes. Embora tenhamos ideologias diferentes e pensares diferentes, mas temos uma vontade única. O futuro é para se continuar, com pessoas de uma maneira de pensar ou com outra. Isso é que se chama democracia. Trabalhamos em conjunto para o mesmo fim. Um está do lado do barco, o outro está ao remo, mas trabalhamos todos. E graças, sobretudo, a uma confraria que tem mais de 100 membros e 80% é quase tudo deles. O resto foi dado pelo Estado. Esta placa atesta, não fala em nomes,
mas atestam o esforço que foi feito e o esforço de uma comunidade a geral. Porque não foram só os confrades. Primeiro foram eles, mas foram também outras pessoas da paróquia ou não, que nós achamos na altura que podiam estar em melhores condições ou mesmo mais sensibilizadas para um projeto desta natureza. E por outro lado, houve também, aliás como é de lei, a comparticipação da parte da Direção Regional da Cultura, naquilo que lhe compete, de restauro de bens patrimoniais da região. Em que medida é importante esta conservação do património? O património da Igreja e o património dos Açores e, portanto, para os açorianos e para aqueles que nos visitam, é importante termos o património recuperado e era preciso que noutros lugares e noutros locais o património fosse recuperado, porque sabemos que a Igreja, em muitos locais, não tem capacidade financeira para restaurar o seu património. Portanto, a união faz a força. Neste caso foi assim. Foi assim. Foi tal e qual assim a associação de muitas boas vontades que permitiu que este trabalho fosse concluído o ano passado. Um património que deve ser respeitado, apela o padre Francisco de Loures, mesmo que não se concorde com as motivações por detrás das peças de arte ou dos monumentos. Porque vivemos numa situação de pobreza, ainda no nosso país, e uma situação em que está-se a esquecer muito a história do meu país e os valores culturais. Num país que se orgulha, mesmo que seja muito pequenino, conserva o seu castelo e até uma criança, quando nasce, gosta de ter uma fotografia da sua mãe. E os retratos dos nossos antigos não havia fotografias. Havia telas, havia pinturas, havia imagens e havia monumentos. Seja quem for. Mesmo que eu não concordo com os sentimentos que estiveram por trás daquelas pessoas que fizeram aquelas ou aquelas outras placas, eu devo respeitar, que representam um momento da minha história, dos meus antepassados. No total foram restauradas 44 telas com pinturas a óleo do século XVII, num valor superior a 250 mil euros. A edição de hoje do nosso programa fica por aqui. Agradeço a sua companhia e espero por si amanhã para juntos olharmos a atualidade da Ilha Terceira. Até lá.